Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Luciana Lima. Estamos gravando este podcast no dia 22 de junho. E essa não é uma data qualquer. Há exatamente 3 meses, o governo de São Paulo decretava quarentena oficial no estado, por conta da pandemia do coronavírus. Nesses 90 dias, muitas coisas aconteceram no mundo do trabalho. Houve aumento do desemprego, instauração de medidas provisórias que permitem a redução do salário e a suspensão de contratos. Além disso, o home office se tornou uma prática amplamente disseminada e muitas empresas tiveram que acelerar a transformação digital. Com tantas transformações e insegurança sobre o futuro do trabalho, o clima organizacional pode ficar abalado. Quais são, então, as estratégias para manter o engajamento em alta? É o que vamos responder no programa de hoje. Para debater este tema, convidamos Edise Toreta, líder de recursos humanos da Merck para a Latinoamérica. Olá, Edise, bem-vindo ao Rádio Peão. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite em participar aí desse podcast na Rádio Peão. Também está conosco Tatiana Iwai, professora e pesquisadora de comportamento organizacional e liderança no INSPER. Oi, Tatiana, obrigada pela participação. Bom dia, Luciana, bom dia, Edise, bom dia, Elisa, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, antes da gente começar, tenho 2 recados. Este podcast é gravado remotamente, por isso pode haver alguns ruídos e instabilidades. E se você gosta do Rádio Peão e do conteúdo da Você S.A., assine a revista por apenas R$ 12,90 por mês. É só acessar assineabril.com.br/vocêsa. E para começar o programa, eu gostaria de compartilhar alguns dados da Gallup. Desde o ano 2000, a consultoria mapeia as taxas de engajamento dos trabalhadores nos Estados Unidos. Eles revelaram que em 2020, embora 49% dos profissionais se considerem desengajados, o índice de pessoas engajadas é o maior da série histórica, atingindo 38%. Este é um aumento de 4 pontos percentuais em comparação com 2019. Os dados, parecem malucos. Por que o engajamento está tão em alta mesmo numa crise tão profunda? Tatiana, você pode começar? Esses resultados da Gallup são interessantes porque eles já mostram um mapa preocupante, né? Ainda que tenha ocorrido esse aumento, como você bem comentou, Luciana, de fato a gente tem um problema abrangente de desengajamento ou não engajamento da força de trabalho. Mas você traz um ponto curioso e que aqui no Brasil também foi mapeado pela Great Place to Work. Eu estava num evento com eles algumas semanas atrás e eles trouxeram um dado interessante em que a experiência dos colaboradores ela está positiva. E o que eles comentaram, inclusive, na ocasião, é que, de forma geral, em épocas de crise, o trabalhador ele fica mais, digamos que, aberto, ele fica mais flexível, ele fica mais compreensivo, e isso ela pode criar uma oportunidade aí em termos de aumentar a identificação com a empresa. Então, esse é um dado interessante aí quando a gente pensa nesse momento de pandemia e engajamento. Mas tem um outro dado também interessante, mas preocupante, que essa crise ela traz consigo a questão do distanciamento social. E aí, pesquisas anteriores, eu estou falando de pesquisas anteriores à pandemia, tá? Elas indicam que os trabalhadores remotos, eles são menos motivados e eles têm maior propensão a sair. E a justificativa para isso é que essa falta de interação presencial, ela acaba afetando negativamente tanto o comprometimento do colaborador com seu time, como com a organização como um todo. Então, nesse sentido, inclusive, a questão de, 2 anos atrás, em torno de 2 anos atrás, mesmo as empresas que já trabalhavam com programas remotos, algumas delas estavam desacelerando os programas e pelo menos retornando parte dos seus colaboradores para os escritórios, porque elas entendiam que essa proximidade, a copresença, ela poderia facilitar o compartilhamento de ideias, a agilidade da tomada de decisão, a criatividade. Então, e isso é importante esclarecer. A gente está falando de trabalhadores remotos numa época em que a empresa se preparou.
em que a gente não tinha um remoto forçado, em que o trabalhador não só está em casa, trabalhando de casa, em casa, aliás, mas ele tem um tanto de outros afazeres ou de outras pressões que estão aí afetando o trabalho dele. Então, acho que essa crise, ela nos traz oportunidades de engajamento, mas, ao mesmo tempo, o distanciamento social, ao nos forçar ao trabalho remoto, ela traz aí consigo alguns, vamos dizer, desafios adicionais para conseguir isso. E Edise, na Merck, como é que vocês estão vivendo esse momento? Vocês devem ter colocado, né, os trabalhadores que podiam para trabalhar de home office. Como é que vocês estão sentindo o engajamento agora, depois de 3 meses, né, de isolamento social? Muito bom, excelente aí o que a Tatiana trouxe, né, super de acordo com ela, a preocupação realmente do home office implementado antes e depois da pandemia. Por isso que eu sempre trago, e a gente vem trabalhando muito na Merck, a questão de liderar com empatia, né, e o poder da escuta. Então, super importante, né, e aí vem várias ações que eu vou comentar com vocês, que é o poder realmente de ouvir, né, escutar o funcionário de forma holística. As pessoas têm realidades diferentes, e também necessidades diferentes, né, e poder ter aí um líder e uma organização atuante que conheça holisticamente esse ser humano, né, que além de profissional ele é um ser humano, é super importante para mantê-lo engajado, né. Então, várias ações que a gente vem fazendo, entre elas desde web meetings, café com gestores, happy hour, em que a gente teve 70 grupos, né, ao mesmo tempo, no happy hour trocando de salas para poder ver o que estava acontecendo, para poder aproximar isso um pouquinho do que a Tatiana trouxe, né, o trabalho remoto também, realmente ele traz esse isolamento. Mas à medida do possível, se a gente conseguir entender o que o funcionário precisa, o que ele está vivenciando, muitas vezes com um grupo de risco morando junto, muitas vezes com um filho que está fazendo, né, a gente sabe dessa realidade das escolas fechadas, fazendo escola e estudando virtualmente, então várias, às vezes um marido ou uma esposa que está trabalhando no mesmo espaço, no mesmo escritório. Então, entender e escutar a realidade de cada indivíduo é super importante, né? E aí veio a pesquisa que nós aplicamos também, né, em todos os funcionários, foi uma pesquisa global, em que nós conseguimos ter aí uma adesão grande, né, a gente tem mais de 1.500 funcionários no Brasil, mais ou menos, tivemos uma adesão super positiva, né, da participação, e a gente conseguiu realmente perceber o que os preocupavam em estar em casa, né, e geralmente o isolamento foi algo que eles precisam desse contato, é da cultura brasileira, é do nosso ser humano, né, ainda mais na América Latina, eu diria do latino também, de ter essa proximidade que a Tatiana aí comentou, né, então as oportunidades que a gente enxergou realmente foi esse líder, né, estar mais próximo, empoderar o líder e a organização de fazer ações que pudessem aproximar essas pessoas, mesmo que virtualmente, para que elas se sintam realmente parte de uma organização que se preocupa com eles e com a saúde deles, né, e com a saúde mental principalmente. Tem outro desafio aqui do isolamento, da transformação, que é esse desafio exatamente do engajamento, mas tem uma questão dentro desse momento de transformação que a Harvard Business Review trouxe, né? Eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que 4 em cada 10 profissionais se sentem desengajados por conta da ansiedade que surge quando é necessário aprender novos processos de trabalho. E é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente está aprendendo a trabalhar de maneira diferente, algumas pessoas estão entrando em contato com novas ferramentas de tecnologia para trabalhar. Eu queria entender, primeiro com você, Tatiana, por que a gente sente tanto essa inquietação quando tem uma mudança que a gente tem que absorver rapidamente? E aí eu também queria a opinião da Edise para a gente entender o que a liderança, né, o que as lideranças podem fazer para transformar esse momento de adaptação em algo positivo. Eu acho que essa questão de ansiedade, né, como eu disse antes, quando a gente pensa em engajamento, eu acho que é super válido a gente pensar e entender que nós temos 2 conjuntos de fatores que reduzem o engajamento, assim como fatores que conduzem ao engajamento. E eles são conjuntos de fatores
diferentes. E aí pode ser válido a gente pensar que aqueles fatores que reduzem o engajamento seriam aqueles mais próximos que vão levando o funcionário ao burnout, né? E são todos aqueles fatores, aqueles aspectos do trabalho, sejam eles físicos, psicológicos, sociais, que eles começam a demandar um esforço sustentado muito grande dos funcionários e acabam se tornando estressores desse trabalho. Isso inclui pressão de tempo, isso inclui sobrecarga de trabalho e a possibilidade do funcionário não dar conta de realizar, de fazer a entrega, ele começa a causar tamanho estresse ao funcionário ou tamanha ansiedade em que a energia dele vai caindo. E aí a gente tem os resultados de maior exaustão, maior cinismo, que eles estão ligados aí de novo, né? A pandemia ou o isolamento, elas nos traz aí essas demandas adicionais ao trabalho. Isso sem contar, obviamente, todo o receio, né, de manter o emprego, de se manter saudável. Então, a gente tem esse caldeirão aí de pressões em torno do funcionário. Mas, ao mesmo tempo, também, Elisa, ainda que a gente tenha esses fatores, por exemplo, ansiedade, que aumentam o estresse do funcionário, a gente também não pode perder de vista que os fatores que conduzem ao engajamento, eles ainda se mantêm. Então, seja no nível individual, no nível interpessoal ou organizacional, aqueles fatores que aumentam o vigor, a energia do funcionário no trabalho, que aumentam a dedicação dele, continuam os mesmos. Então, significa que a ideia de que o trabalho dele tem impacto, a ideia de que o suporte dos colegas, como bem a Edise comentou, né, a ideia de segurança psicológica dentro daquele ambiente, ele ainda é um condutor de engajamento. Assim como as oportunidades de desenvolvimento do colaborador também é um outro condutor de engajamento. Então, acho que é importante que a gente tenha em vista esses dois fatores que precisam ser gerenciados. Eu preciso reduzir os estressores de trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que tentar potencializar esses outros fatores que são condutores do engajamento. O que eu vejo, né? Independente da pandemia, é claro que essa é mundial, né? E está impactando todos, né? Em todos os países, em todas as culturas. Essa questão de estressores, nós vivemos em qualquer momento da nossa vida, quando a gente tem um desconforto, algo que é novo, né? Ele traz esse desconforto e traz essa nova realidade a ser adaptada, né? Então, quando você tem um filho, quando você engravida, tanto para o pai quanto para a mãe, enfim, várias situações quando você aprende a dirigir é desconfortável até você acostumar com aquilo, né? É que nesse momento ele trata ele envolve, além do mental, uma preocupação de futuro, né? E a própria Tatiana trouxe a questão da ansiedade, né? O ser humano, ele vive uma década, né? Um século da ansiedade, né? E quer sempre ter respostas para um futuro que a gente ainda não tem, não sabemos da vacina e etc. Então, o que a gente vem trabalhando com essa liderança, né? Para ela poder transformar isso em algo positivo, ela realmente ser modelo, liderar por exemplo, ser um exemplo, né, e entender o indivíduo como ser único. Então, entender diariamente com uma comunicação efetiva, constante, transparente, o que é desconfortável para cada um é único, né? A gente fala muito dos funcionários, mas pensar como ele um ser único. Então, eu sempre trago que o desconforto de um não é o mesmo desconforto de uma outra pessoa, né? E a realidade que ele tem são realidades diferentes. Então, trabalhar muito com o grupo em si, avaliar a necessidade dele, não o estressor aí, inclusive de muitas reuniões, muitos calls, isso vem estressando, é um dado que apareceu na nossa pesquisa, né, para a gente fazer um pouco mais de equilíbrio também em número de reuniões virtuais, né, até porque a realidade de cada um no dia a dia é diferente, né, tem uma vida pessoal aí por trás que também tem que ser tratada, e a saúde mental, que é super importante, né, então os próprios líderes vêm sendo exemplo em utilizar o nosso programa de apoio pessoal, onde a gente tem psicólogos, palestras de saúde mental, como lidar no dia a dia com esse isolamento, fazer meditação, fazer yoga, ergonomia.
Então tem várias ações que o líder, ele é hoje empoderado a tomar essa responsabilidade, ser exemplo, para que a gente possa transmitir, potencializar, como a Tatiana trouxe, esse lado positivo do que a gente pode estar sendo feito, né? Então, por exemplo, muitos treinamentos online, eles estão juntos, utilizando plataformas, né, de desenvolvimento, aproveitando aí também esse momento. Então, a gente fechou recentemente, faz mais ou menos uns 2 meses, a plataforma LinkedIn Learning. Então, todos os treinamentos virtuais, de forma que eles também possam se sentir desenvolvidos no momento e focar mais no presente do que no futuro, que realmente vai gerar muito mais ansiedade, né? Nesse segundo bloco, a gente vai compartilhar alguns conselhos práticos para manter o bom clima organizacional durante a crise do coronavírus. O estudo da Gallup vai muito de acordo com a fala da Tatiana no primeiro bloco, porque ele também diz que eventos de larga escala, como pandemias, recessões, crises de um modo geral, não costumam afetar diretamente o engajamento dos funcionários. O que afeta, segundo a Gallup, é a maneira como as empresas agem para lidar com a crise. Eu queria que vocês falassem um pouco dos desafios e dos dilemas, né, dos problemas que as empresas estão enfrentando nesse momento para gerenciar todas essas questões que vocês citaram no bloco anterior. Eu acho que quando a gente fala de dilema, um dilema que algumas empresas estão lidando é a questão de, ao mesmo tempo, elas precisam cuidar das pessoas, mas há uma preocupação em manter o negócio operando, né? Atenção aos negócios também. Não que elas sejam, excludentes, pelo contrário, elas são coisas que podem caminhar juntas, mas é importante, ao mesmo tempo, que você consiga comunicar de forma muito clara qual é a prioridade que você tem. Então, e isso, acho que a gente só consegue pegar o pulso da empresa, né, pegar o pulso da experiência do colaborador, quando você faz um mapeamento, uma pesquisa desse tipo, como, por exemplo, a Letícia comentou que a Merck fez. Porque esse é um cuidado que se tem que ter. Nesse momento de pandemia, exatamente porque é um período de exceção, muitas vezes a empresa ela faz até um mapeamento de saúde, tendo em vista o planejamento do retorno ao trabalho, mas a medição de clima ela fica em segundo plano. Exatamente porque a premissa pode ser, como estamos num momento de exceção, qualquer resultado da medição é um resultado que será viesado. Então eu vou esperar passar esse período e só então eu faço uma medição de como os colaboradores estão experimentando o ambiente de trabalho, esse novo ambiente de trabalho. E acho que o pensamento ele tem que ser diferente. Qualquer pesquisa de clima, ela vai tirar uma fotografia daquele momento. Então, para além de mapear, né, como que vai ser o retorno, como o funcionário está se sentindo em questões mentais, de saúde mental, como ele está lidando com o home office, também tem aqueles outros elementos de clima que precisam ser mensurados, porque é muito difícil você desenhar qualquer plano de ação relacionado a engajamento se você não sabe exatamente onde estão os pontos de atenção. Então, assim, eu acho que é possível, sim, esse dilema, né, de cuidado com os negócios, cuidado com as pessoas, ele não necessariamente, vamos dizer, é um trade-off que não pode ser resolvido, mas para que você consiga lidar melhor com ele, você precisa ter em mãos dados que permitam com que você faça um bom desenho de como conduzir todo esse processo que é mais difícil. Muito bom ponto, Tatiana. Eu acho que você trouxe uma informação super importante. A gente vê, inclusive, né, esse dilema, sim, né, da empresa estar aí preocupada com a continuidade do negócio, né? A Merck, o compromisso da Merck, ela não mudou. Então, as pessoas continuam sendo a prioridade número 1 e com o engajamento delas, a gente acredita que a gente mantém a continuidade dos nossos negócios, né? Então, ele acaba sendo paralelo. Sim, pode haver em algumas pessoas, né, esse dilema, mas enquanto companhia com mais de 350 anos, já vivemos várias crises, vamos dizer assim, né, de dúvidas. Essa é uma dúvida que a gente não tem, através das pessoas, né, ser o número 1,
a gente consegue, com o engajamento delas, dar continuidade no negócio, principalmente para uma empresa de saúde como a nossa, que é cuidar das pessoas e produzir medicamentos e tratamentos para a saúde, né, e outras soluções químicas que vão, inclusive, ajudar com pesquisa de vacina, com os próprios testes, né, do Covid, etc. Mas é super importante essa questão da pesquisa que você trouxe, porque nós, globalmente, né, a Merck aplicou uma pesquisa, realizou uma pesquisa com os funcionários para entender como eles se sentem e se estamos sendo assertivos nas nossas medidas. Isso foi de abril até comecinho de maio. E agora, como você mesmo disse, né, ele é muito pontual, né, o que as pessoas estão se sentindo, como elas estão se sentindo e a assertividade delas. Então, nós estamos aplicando de novo agora 30 de junho, né, até mais ou menos 15 de julho, são 15 dias, né, para se aplicar para todos os funcionários, para que a gente possa ter uma segunda visão de como os funcionários estão, o que mais podemos melhorar, qual é o plano de ação que a gente ainda precisa continuar fazendo, o que funcionou e o que porque as coisas mudam, cada mês é um sentimento, é uma ansiedade, é uma informação nova, inclusive, né, das próprias mídias sociais, etc. Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido para poder ter pontualmente esse sentimento. Mas é interessante, quando eu ouvi você falando, né, da Gallup, inclusive, que nós aplicamos agora, semana passada, né, veio o resultado, e esse foi uma ação só pro Brasil, por isso que eu falo bastante de escuta ativa, né, que eu acho importante. Nós aplicamos, a gente está aí numa fase de retomada, não definimos ainda, né, a data de retomada, mas para que a gente pudesse fazer ações e um plano, começasse a desenhar um plano, a gente precisava ouvir as pessoas, né? Então a gente aplicou, nós na América, Brasil, aplicamos uma pesquisa voluntária para os funcionários nos dizer como estava o dia a dia, que tipo de transporte ele usa, como que ele se sente, se ele tem grupo de risco na família, se ele reside com um familiar. Então são várias informações de indivíduo, como eu falei, holístico, individual, para que a gente também possa fazer aí um plano de retomada muito mais baseada naquilo que a gente trouxe de informação de cada indivíduo. Tivemos aí, para vocês terem ideia, 150 pessoas que foram contatadas pela nossa área de saúde para diminuir incertezas, ansiedades, medos. Então foi feita ligação para cada um deles, para que a gente pudesse ter o engajamento, aquilo que vocês falaram, né? Eles vão ter o engajamento com a empresa se eles têm a confiança de quais os protocolos e medidas que nós estamos tomando. Então a gente tem toda uma comunicação transparente e constante para promover esse engajamento e ainda mais fortalecer e potencializar essa relação com a companhia, né? De pertencer a uma companhia como a Merck. E vocês acreditam que a questão do propósito, ter um propósito forte, que, né, perene, que vá sobreviver às crises, também ajudaria no engajamento nas empresas? Porque essa é uma crise, né? A gente vai provavelmente viver muitas outras aí nos próximos anos. Quando a gente fala de propósito, né, orgulho de estar naquela empresa e também relacionado à ideia de impacto do trabalho, de sentido e significado do trabalho, esse é um dos elementos, aliado ao aprendizado e desenvolvimento no trabalho, ele é um dos elementos mais fundamentais para você aumentar o engajamento. É por isso que a maneira como a empresa está lidando com essa crise, não só em termos de cuidado com os funcionários, né, de priorizá-los, de fazer, por exemplo, uma retomada de volta ao escritório super cuidadosa e customizada, como a Edise comentou, mas também de como ela está lidando em termos de ser responsável socialmente, né, perante aquela comunidade maior em que ela está inserida. Então, sempre que a empresa ela consegue, ao mesmo tempo, cuidar dos seus funcionários, mas também enfatizar algumas ações que ela faz para a comunidade, ela com certeza aumenta aí o comprometimento do funcionário, o engajamento do funcionário com a organização. Então, e aí até lembrando, a gente falou de um dos dilemas, né, que é negócio e pessoas. Mas tem um segundo dilema que está relacionado a isso, Elisa, que é, ao mesmo tempo, você precisa ter uma flexibilidade para responder às demandas de curto prazo, mas também tem uma orientação para o futuro,
né? Então, a empresa precisa direcionar esforços para modificar algumas coisas rapidamente para continuar operando. Então, o que eu posso ajustar, adaptar agora, realocar recursos agora para conseguir fazer o meu negócio operar nesse modo remoto, que todo mundo precisou migrar ou lidar com as consequências dessa migração para o remoto, ou todas as consequências relacionadas aí a como prover serviços e produtos para os consumidores, mas também ela precisa, ao mesmo tempo, ter uma orientação para o futuro, de incentivar os seus colaboradores a pensar em como as coisas vão ser diferentes. O que essa crise, o que as coisas que nós estamos fazendo agora para lidar com a crise, elas vão permanecer no futuro, virarão novos hábitos. E como a organização vai lidar com isso? Isso é uma oportunidade aí de pensar menos no tático ou excessivamente no tático e ser capaz de olhar para o futuro e conseguir trazer uma visão diferente para o funcionário, que é importante para o engajamento dele. Super interessante mesmo, né? Então, assim, pensando aqui na Merck, nós temos uma campanha, né, que é Voltamos Mais Fortes, que acho que traz um pouquinho disso também, que a Tatiana trouxe, Elisa, e que nos traz muito grande aprendizado e segue levando lições, né, a partir desse mês próximo que a gente vai estar desenhando um pouco melhor. O que é interessante é que nós tivemos na Merck, no ano passado, na pesquisa de engajamento, assim como a gente tem a da Gallup, a gente tem a nossa pesquisa anual, houve um engajamento alto, né, de quanto que eu me sinto orgulhoso de trabalhar na empresa e quanto que eu recomendo a empresa, né, para uma outra pessoa, né, para se trabalhar. Cerca de 95%, 96%, né, sim, indicam e sentem orgulhosos. E nessa pesquisa agora, que a gente acabou de fazer, inclusive do Covid, né, das situações, como que eles estão vivenciando, como que eles estão se sentindo, né, para poder tomar ações, 96% continuou com o mesmo sentimento, né, de orgulho e de recomendar a Merck para qualquer outra pessoa, como uma ótima empresa para se trabalhar. Então, acho que é muito a questão de manter isso vivo, manter essa comunicação transparente, entendendo pontualmente, né, o que está acontecendo e manter o nosso compromisso com as pessoas, né? A comunidade é algo muito forte, a gente suporta muito e faz muitas doações, nós ajudamos, né? Uma companhia de saúde, ela tem que ajudar e a gente tem isso nos nossos valores, né? Respeito, a contribuição com a comunidade, né? Então isso gera muito orgulho nos nossos funcionários e a gente tem que lembrar que cuidar das pessoas é o nosso core, né? É o nosso principal, produzir os medicamentos, tratamentos, etc. para a saúde. Então os nossos funcionários têm muito orgulho de poder estar numa empresa e que está suportando, inclusive, né, independente se está relacionado ao vírus, ao Covid ou não, os nossos pacientes precisam da gente, precisam dos nossos medicamentos, inclusive nesse momento, né. Então, os funcionários, eles olham muito lá no futuro, qual que é a nossa missão, que é continuar aí, produzindo e ajudando, né, a cuidar das pessoas, e gera um orgulho enorme para eles saberem que eles são parte disso e que hoje, no Covid, eles ainda são, né, nesse momento de pandemia, ainda são mais fundamentais, porque a gente também faz parte aí desses estudos da vacina e dos testes, né, e a gente contribui com isso também. Gente, a conversa está muito bacana, mas nosso tempo já está acabando e por isso eu queria fazer uma última pergunta. Como vocês disseram em falas anteriores, essa crise tem bastante particularidade, né? O isolamento forçado, esse embate direto entre manutenção dos negócios e valorização das pessoas, enfim, é uma crise que acho que vai marcar a vida de muitas pessoas mesmo. Eu queria saber se é possível tirar algum aprendizado desse momento e quais as lições que as empresas podem levar para o futuro, né? Eu acho que sim, a gente consegue tirar vários aprendizados desse momento difícil. Acho que um deles, super importante, é que por muito tempo se falou da questão de fornecer autonomia aos colaboradores e reduzir os controles em cima dele. E a gente sabe que ele é um discurso que faz muito sentido, mas às vezes na prática ele é mais difícil. E com esse distanciamento social,
aquela supervisão direta, ela é realmente desafiada. Então, ela obrigou, mesmo aqueles gestores que eram um pouco resistentes a fazer essa cessão de autonomia, eles acabaram precisando aprender a fazer isso, né? Ainda que forçosamente eles tiveram que abrir mão desses controles. E eu espero que essa experimentação, ela gere as lições de que quando você fornece autonomia para os seus colaboradores, você aumenta a accountability deles, né? Eles se sentem mais responsáveis por aquilo, eles crescem, eles amadurecem, que é exatamente uma das facetas mais importantes de uma liderança dentro de um time. E também eu acho que nesse momento, muitas vezes, ele também traz um outro aprendizado sobre o papel do gestor dentro do time, que ele não é só aquela pessoa que vai facilitar o trabalho, né, que precisa ajudar o seu time a entregar. Então, obviamente, ele precisa fazer o trabalho, aliás, ajudar o seu time a fazer o trabalho acontecer e fazer a entrega. Mas também ele encoraja, né, ou ele conduz o gestor a entender que ele precisa também dar suporte emocional aos seus colaboradores. E essa escutativa que a Edise trouxe lá no começo, ela é fundamental. De novo, é um aprendizado que se tem, porque muitas vezes o gestor não fazia isso, e agora ele precisa fazer. É muito mais, a gente está agora sem a linguagem não verbal, né? No remotamente é muito mais difícil fazer essa captura, então você precisa se disciplinar para conseguir captar esses sinais e agir sobre eles. Então, acho que ela traz várias lições de alguns papéis que são fundamentais para o exercício, né, da liderança dentro daquele time. E eu espero que os gestores, nesse momento, eles tiveram que experimentar, e eu espero que quando se retornar o trabalho para o presencial, para o novo normal, né, ainda a gente vai saber o que é o novo normal, que essas experimentações elas não se percam, que os aprendizados que elas trouxeram, que elas sejam incorporadas aí quando nós voltarmos ao trabalho presencial. É muito bom. Acredito que estamos já, né, num outro momento, tivemos muitas transformações, vida pessoal, profissional, então vamos retornar, sim, como a Tatiana comentou, diferentes, né, outras pessoas. E aí, pensando um pouco nos nossos líderes, né, eu super concordo com a autonomia, que falava-se muito, né, de dar autonomia, reduzir controle, sim, mas o aprendizado que eu vejo aqui é que quando a gente precisou de forma mandatória fazer o home office, todos de escritório foram para home office dentro da organização, isso representa aí quase 80% em home office de 1.500 pessoas, né, na Merck. A gente percebeu que houve uma mudança aí de mindset, de que o home office realmente ele é produtivo e ele funciona, né? E aí se forneceu realmente a autonomia que a Tatiana comentou, e a questão de se diminuiu a redução de controle, né? De estar ali, eu estou vendo o que ele está fazendo, entre estar na casa dele e eu não estou vendo no dia a dia, né? E aí a confiança se criou, e eu enxergo, né, nesse momento também o maior engajamento, porque se gerou uma confiança muito maior desse líder com o suporte dos funcionários dele. Um aprendizado que eu vejo muito grande, né, a expectativa que se tem muito do líder, de empoderar esse líder, né, para fazer um suporte mental, para suportar a ansiedade, as dúvidas desses funcionários, as incertezas. Mas a gente aprendeu algo muito interessante, que eles também são funcionários, também são cheios de dúvidas, também são cheios de certezas, né? Então eles precisam ser um role model, um modelo, mas eles também são funcionários, né, da companhia. Então aqui a gente aprendeu muito, né, olhar e empoderá-los, sim, mas ouvi-los, sim, de forma ativa. E a gente foi criando algumas ações aí entre roda de conversas com RH, para tirar dúvidas, os web meetings com o comitê de crise, a gente tem um comitê. Então, olhar assim para cada um, independente do líder ser o nosso exemplo e precisar estar à frente para suportar esses funcionários, ele também é um funcionário e a gente precisa cuidar dele com carinho, né? Então, esse foi um aprendizado que eu diria que é importante para que todos também olhem com carinho aí no decorrer dessa crise.
Bom, antes de terminar o programa, a gente costuma ler uma mensagem de um dos nossos ouvintes. E hoje o feedback é sobre o episódio 42, em que nós falamos sobre o racismo no trabalho. E ele vem do Ricardo Meirelles. Ele comentou uma fala de Liliane Rocha, que é fundadora da Gestão Kairos, em que ela explica que os brancos precisam sim apoiar o combate ao racismo para a igualdade avançar aqui no Brasil. O Ricardo disse o seguinte: é hora de mudarmos as crenças limitantes da nossa sociedade. É isso aí, Ricardo. E assim, a gente chega ao fim de mais um Rádio Peão. Eu agradeço a Edise. Foi um prazer conhecer você, Edise. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. E também a Tatiana. Obrigada, Tati. Foi um prazer também falar com você hoje. Foi um prazer conhecê-la, um prazer voltar a reencontrar a Elisa e conhecer a Edise. Foi enorme. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi, a edição é de Rafael Bertazzi, a trilha é de Chico Labels. Mande seus comentários pra gente nas redes sociais ou no e-mail podcast@vocesa.com.br. E lembre-se, se puder, continue um pouco mais em casa, cuidando de você e dos seus familiares. Na semana que vem nós voltamos a nos encontrar. Até a próxima quarta.